Em 1967, Roland Barthes declarou a morte do autor, mas em 1939 Tolkien o tinha embalsamado na condição de subcriador. Cada um de nós vai escrever uma história de fantasmas, disse Lord Byron, e sua proposição foi aceita. Éramos 4. Concentrei-me para criar alguma história que falasse aos misteriosos medos de nossa natureza e despertasse um espantoso horror, capaz de fazer o leitor olhar em torno, amedrontado, capaz de gelar o seu sangue e acelerar os batimentos do seu coração. Pensei e ponderei, mas em vão. Senti aquela total incapacidade de invenção que é a maior desgraça dos autores, quando um estúpido nada responde às nossas ansiosas invocações. Já encontrou a história? Perguntavam-me todas as manhãs, e eu era obrigada a responder com uma mortificante negativa. Parodiando Sancho Panza, tudo deve ter um início, e esse início deve estar ligado a algo que já existiu antes. Olá, eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Vocês sabem quem escreveu esse texto que eu acabei de ler? E se eu falar que foi a Mary Shelley, a autora de Frankenstein, isso mudaria a sua percepção do texto? A figura do autor é sempre questionada por diversos críticos. Um dos mais famosos deles é o Roland Barthes, com seu famigerado A Morte do Autor. A crítica de Barthes vai de encontro com a modernidade, por sua exacerbação do indivíduo. Para o Barthes, o autor morre assim que o texto nasce. Fazendo um paralelo com o texto que a gente acabou de apresentar, da Mary Shelley, é como se a criatura se voltasse contra o seu criador. Lembrando que Frankenstein é o nome do cientista que criou em um laboratório esse monstro que a gente chama de Frankenstein, mas não é o nome dele, é o nome do cientista que o criou. Então, tomando o seu nome, é como se a criatura tomasse o lugar do seu próprio criador, do seu próprio autor. Então a gente acabou de ler o prefácio de 1818, da primeira edição da Mary Shelley, né, do Frankenstein. A mais famosa de 1831, mas ela já tinha escrito esse prefácio bem nessa primeira edição. E ela vai trazer um conceito da mitologia grega, em que ela diz aqui, retomando: inventar, deve-se admitir humildemente, não consiste em criar algo do nada, mas sim do caos. Então ela já pressupõe que nós, meros mortais, não temos aí essa capacidade de criar algo do nada. Então já remete aí a um conceito teológico de que criador mesmo é um ser diferente de um simples humano. Mas ela traz aí conceitos da filosofia grega, né? Então aí ela traz a questão da figura do caos. Assim como Barthes, Tolkien também era um grande crítico da modernidade. Então ele era contra o racionalismo exacerbado, né, o cientificismo, não contra a ciência, tá? Mas esse exagero de colocar só a ciência como uma explicadora de tudo. E contra essa centralização do indivíduo. Só que ele vai trazer aí a sua percepção, especialmente nas histórias de fadas, diferente da do Barthes. Então eles têm críticas comuns com soluções diferentes. Assim como C.S. Lewis, o Tolkien buscava respostas para os problemas da modernidade no medievo, na antiguidade, mas ele também era um homem do seu tempo, né? Então, embora ele tinha esse resgate do imaginário nessas épocas, ele também propunha coisas como um homem contemporâneo. Assim como Shelley, Tolkien acreditava no mito como uma explicação, né, do mundo. A Shelley traz aí o mito do caos. O Tolkien, por sua vez, não tem uma visão meramente caótica, ele vai ter uma visão cósmica, ou seja, uma organização do mundo, é uma harmonização do mundo. E essa sua visão cósmica, essa cosmovisão de Tolkien está baseada na figura de um criador, de um autor com A maiúsculo que cria todas as coisas. Então Barthes e Tolkien acreditavam que a obra devia brilhar muito mais do que o autor. O autor é mais um leitor da obra. A linguagem que fala, não o autor. Escrever é, através de uma impessoalidade prévia, atingir esse ponto em que só a linguagem age, performa e não eu. Para Barthes, o autor entra na sua própria morte. A escritura começa. Então, enquanto o crítico francês declarou a morte do autor, o escritor inglês o transcendeu à qualidade de um subcriador. É uma nova alcunha aí que Tolkien traz. E ele escreveu assim no seu ensaio sobre histórias de fadas: a mente encarnada, a língua e a história são no nosso mundo coevas. A mente humana, agraciada com os poderes da generalização e da abstração, vê não apenas grama verde, discriminando-a de outras coisas, mas vê que é verde bem como é grama.
Mas quão poderosa, quão estimulante para a própria faculdade que a produziu, foi a invenção do adjetivo. Nenhum feitiço ou encantamento em Feéria é mais potente. É claro que o Tolkien aqui está escrevendo sobre as histórias de fadas, mas a gente pode estender isso a outras obras de ficção, não necessariamente voltadas ao mito, aos contos de fadas. E também não só à literatura, mas a qualquer outro tipo de arte. Ou seja, no exercício da arte, o homem não é um ser supremo, porque ele não cria nada. Quem cria é o autor da história. Parte proclama a morte do autor e com isso a ideia de um Deus supremo. Já o Tolkien se baseia numa ideia mítico-religiosa, em que ele crê no autor supremo e que o homem, à sua imagem e semelhança, o imita na arte, especialmente a literária, e mais ainda no gênero fantasia. E é justamente por isso que Tolkien rejeita a alegoria, porque ele acredita que o homem, na condição de subcriador, não poderia impor uma única interpretação para o leitor. Somente a mente infinita de um criador da história, tudo com letra maiúscula, é que teria a capacidade de compreender a totalidade, a multiplicidade da palavra, das coisas e do mundo. Tolkien vai dizer no prefácio da segunda edição do Senhor dos Anéis sobre isso, sobre a alegoria. Eu detesto cordialmente a alegoria em todas as suas manifestações, e sempre a detestei desde que me tornei bastante velho e cauteloso para detectar sua presença. Prefiro muito a história, verdadeira ou inventada, com sua variada aplicabilidade ao pensamento e à experiência dos leitores. Creio que muitos confundem a aplicabilidade com a alegoria, mas uma reside na liberdade do leitor e a outra na dominação proposital do autor. Então, para Bart, mesmo o indivíduo supremo, um deus, diminuiria essa carga do texto. Já o Tolkien pensa ao contrário. É na nossa pequenez é que não conseguimos enxergar aí essa grandeza que só o autor da história poderia enxergar. É como se a gente visse só um pedacinho de um todo que só a mente de um criador consegue ver com a sua multiplicidade, com a sua grandeza, com a sua profundidade. A gente tenta, mas a gente não tem todo esse alcance. Me lembra um pouquinho aquela música de quem mesmo? Acho que é do Renato Russo, né? Agora eu vejo em partes, mas então veremos face a face. Não, pera. Acho que foi Paulo de Tarso, né, que escreveu isso. Então o autor é Paulo de Tarso. Mas os cristãos dizem que foi o Espírito Santo. E será que tem um problema de autoria lá no céu? Espero que não. E tem uma parte muito legal no ensaio sobre histórias de fadas que Tolkien diz que o Criador não é só o Criador do mundo, dos homens, mas também dos elfos. Ou seja, o nosso imaginário, de certa forma, também faz parte da criação. Então, como eu disse, diante dos mesmos problemas, Bart e Tolkien encontram soluções diferentes. Ou seja, Tolkien propõe a humildade do autor, que reconhece que o autor da história, com letra maiúscula, é que tem aí a noção do infinito. Já Bart, ele vai num sentido contrário. Para ele, a recusa de deter o sentido é finalmente recusar Deus e suas hipóteses, a razão, a ciência, a lei. Então, como ocorre em Frankenstein, Bart propõe a criatura acima do criador. Se Tolkien dá 2 passinhos para trás, resgatando aí o medievo e a antiguidade, ele dá muitos adiante, transcendendo a ideia do texto e do sujeito que o escreve. Podemos lançar um verde mortal sobre o rosto de um homem e produzir o horror. Podemos fazer a rara e terrível lua azul brilhar, ou podemos fazer com que bosques vicejem com folhas prateadas ou que carneiros usem velos de ouro e colocar fogo quente na barriga da serpente fria. Mas em tal fantasia, como é chamada, nova forma é criada, Feéria começa. O homem torna-se um subcriador. Bom, esses são apenas alguns aspectos do conceito de subcriação que Tolkien propõe lá no ensaio sobre histórias de fadas. E é essa figura de difusor da história de fadas que é o mais importante quando ele discute a questão da origem das histórias de fadas, né? Sempre a semelhança de um criador da história. E a discussão de autoria é infinita, a ideia aqui não é colocar um contra o outro, mas mostrar aí os caminhos diferentes que eles propõem para o mesmo problema que a modernidade nos trouxe, né? Essa centralização do indivíduo e outros aspectos. Existem outros autores que vão discutir sobre autoria, muitos outros, Chartier, Foucault, Agamben. Então isso aqui é só um gostinho para a gente ir atrás e discutir um pouco mais. Diz aí nos comentários o que você acha das teorias de autoria, subcriação do Bart, do Tolkien ou de outros que você acha interessante. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se você ainda não conhece o canal, ainda não se inscreveu, ficaria muito grata se você se inscrevesse, se deixasse um like no vídeo
e concordando ou não com as ideias propostas, porque é só para reflexão mesmo, para discussão. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais!